Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público. Dessa vez a questão é do ano de 2018, da Banca FGV, prova de consultor legislativo de assessoramento legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos então ler aqui a questão. Veridiana, modelo fotográfica, passava pela rua 7 de setembro, quando repentinamente foi atingida por um cinzeiro em sua testa, cingida por um cinzeiro que caiu de uma das janelas do condomínio. Caiu de uma das janelas do condomínio do edifício Palmares, o qual possui apenas um apartamento em cada um de seus andares. O golpe terminou por deixar uma cicatriz irreversível no rosto de Veridiana, que deixou de cumprir contratos profissionais. Sobre a responsabilidade civil no caso concreto, é correto afirmar que, vejam que a questão versa sobre responsabilidade civil. E o que aconteceu no caso? Uma modelo fotográfica estava caminhando pela rua, caiu um cinzeiro de um dos apartamentos de um edifício, acertou ela na testa, causando aí cicatriz irreversível, que fez ela, inclusive, perder aí contratos profissionais, uma vez que ela era modelo fotográfica, né? Então, diante disso, sobre o tema responsabilidade civil, vamos analisar as possíveis respostas. Letra A. Por ser responsabilidade subjetiva, não imputa culpa ao condomínio pelos danos causados por unidade autônoma. Impossível acumulação, no caso concreto, de danos morais e danos estéticos. Letra C. Não poderá o condomínio ser responsabilizado, pois o nexo é afastado por fato de terceiro. Letra D. Ante a impossibilidade de identificar o autor do fato, o condomínio deverá responder pelo dano causado. Letra E. Ainda que se identifique posteriormente a unidade autônoma que produziu o dano, inexiste direito de regresso. Tá? Bom, primeira coisa, pessoal, a relação aí é o quê? É uma relação civil, né? Não se trata de uma relação de consumo. Afinal, não há relação de consumo, não há consumidor e fornecedor no caso, certo? Então, é uma relação civil que vai ser regida aí pelas regras do Código Civil, certo? Muito bem. Código Civil, existem aí basicamente duas responsabilidades, a subjetiva e a objetiva, né? A responsabilidade por danos ocasionados, né, de objetos que caiam de habitações é a responsabilidade objetiva, tá bem? Doutrina e jurisprudência aí pacífica, praticamente, tem que a responsabilidade é objetiva. Portanto, nesse caso, né, quem deixou cair o cinzeiro responde de forma objetiva. Ocorre que, no caso concreto, não é possível se identificar de qual dos apartamentos, né, foi derrubado o cinzeiro. Nesses casos, jurisprudência e doutrina majoritárias, inclusive com o enunciado do CJF, defendem que o condomínio deve responder. Portanto, vejam que o condomínio responde e a responsabilidade é objetiva, ok? É claro que se o condomínio, posteriormente, né, fazendo uma verificação interna, descobrir de onde foi lançado o objeto, o condomínio tem direito a uma ação regressiva em face do condômino, que é o verdadeiro causador do dano, beleza? Com base, então, nesses esclarecimentos, a gente já pode o quê? Dizer que a letra A está errada, que diz que a responsabilidade é subjetiva, quando a responsabilidade é objetiva. Letra B diz que é impossível a acumulação de dano moral e dano estético, tá? Tem uma súmula sobre isso, pessoal. Súmula 387 do STJ, que diz que é possível, sim, a acumulação de danos morais, materiais e estéticos. Então, a resposta está errada. Houve discussão, pessoal, porque alguns autores defendem que o dano estético seria uma modalidade de dano moral, tá bem? Mas doutrina e jurisprudência majoritária entendem que não, que é um dano estético, é um dano autônomo. E por que houve dano estético aqui no caso? Porque o golpe, né, que ela recebeu gerou uma cicatriz irreversível no seu rosto, tá? Então, assim, a questão é bem clara, caminhando para dizer que há dano estético, inclusive botaram ela como uma modelo fotográfica, muito embora isso não fosse necessário, tá? Além de dano moral e dano estético, pessoal, cabe aqui no caso também, ó, danos materiais, né? Uma vez que ela deixou de cumprir com contratos profissionais, beleza? Ok.
Letra C. Não poderá o condomínio ser responsabilizado, pois o nexo causal é afastado por fato de terceiro. Ora, o fato de terceiro é uma excludente de responsabilidade civil, mas no caso, a gente já viu que se não for possível identificar o condomínio responde, portanto, resposta errada. Letra D. Ante a impossibilidade de identificar o autor do ato, o condomínio deverá responder pelo dano causado. Resposta correta. O fundamento dessa resposta é a teoria da causalidade alternativa, tá ok? Letra E. Ainda que se identifique posteriormente a unidade autônoma que produziu o dano, inexiste direito de regresso. A resposta é que sim, existe. Se for identificado o verdadeiro causador do dano, o condomínio tem sim direito de regresso em face a ele, beleza? Muito bem, pessoal. Então, como sempre agora, nós vamos partir para uma análise mais detida das questões, tá? Se você está gostando do vídeo, se você curtiu aqui a questão, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. Isso tudo ajuda a gente a propagar e chegar a mais pessoas, beleza? Muito bem. Responsabilidade do condomínio que por coisas que dele caírem, né? Fundamentada aí no artigo 938 do Código Civil, que vai falar aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Doutrina e jurisprudência entendem que a responsabilidade é objetiva, uma vez que no artigo não foi mencionada a palavra culpa, certo? Além disso, o enunciado 557 do CJF vai dizer que, nos termos do artigo 938, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, hipótese aí da questão, não sendo possível identificar qual unidade, responderá o condomínio assegurado o direito de regresso. Fundamento teoria da causalidade alternativa. Portanto, vejam que a resposta, pessoal, à questão passa basicamente pelo enunciado, né? Vocês veem que eles exigiram aí conhecimento de uma posição doutrinária majoritária. Por isso que eu trago sempre aqui para vocês o quê? Os enunciados nas nossas análises. Então, eu trouxe aqui uma decisão judicial que trata desse tema, tá? Responsabilidade civil, condomínio, ônus da prova, fato constitutivo do direito do autor. Trata-se de ação de responsabilidade civil por objetos ou coisas lançadas ou que venham a cair de prédio causando danos a terceiros. Esse artigo trata da responsabilidade pelo fato da coisa, do dever de guarda, cuja obrigação de indenizar decorre da violação desse dever. Responsabilidade o quê, pessoal? Objetiva. A posição majoritária da doutrina de jurisprudência entende que, caso não seja possível determinar o autor do ato ou de qual unidade autônoma parte o objeto, o condomínio passa a ser responsável, devendo repará-lo. Observe-se que a responsabilidade do condomínio é objetiva, haja visto o dispositivo não contemplar a necessidade de culpa, bastando para tanto o nexo de causalidade, o ato e o dano. Beleza? Legal, pessoal. Interessante, né? Bom, se o prédio produzir, aí é um bônus aí a vocês, tá? Se o prédio tiver, por exemplo, apartamentos de frente e de fundos, né? E só os apartamentos da frente têm acesso à via pública, então, portanto, somente foi de um dos apartamentos da frente que caiu o objeto, né? Os apartamentos de fundo não precisarão responder, tá? É possível defender que somente os apartamentos de frente responderiam. Ou se o edifício possui 3 blocos, né? E é possível identificar que algum objeto foi lançado do bloco 1. Os moradores dos blocos 2 e 3 não precisariam responder. Essa é uma posição possível de ser defendida, muito embora seja pacífico esse entendimento, tá? É cabível aí entendimento no sentido contrário, beleza? Mas, para quem vai defender os seus clientes aí, é um bom argumento de defesa, beleza? Quem quiser mais informações sobre responsabilidade civil objetiva, inclusive outras hipóteses de responsabilidade civil objetiva, dá uma olhada no meu vídeo específico sobre isso, tá bom? Beleza. Sobre o dano estético, né? Vamos fazer um plus aqui, tratar de um assunto que nem é tão objeto assim da questão, mas acho que vale a pena a gente tratar, tá? O dano estético é uma ofensa duradoura à integridade física da pessoa, ou seja, trata-se de uma lesão corporal de efeitos prolongados, tá? Muito embora o termo seja dano estético, não é necessário que o dano tenha causado um enfeiamento ou o dano seja uma parte visível do corpo, tá bem, pessoal? O dano estético quer dizer um dano à sua integridade
física, um dano duradouro à sua integridade física, tá certo? A súmula 387 do STJ, como eu já havia comentado, né, afirma ser lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Portanto, você pode, numa ação, solicitar, pedir dano material, seja danos emergentes, seja um lucro cessante, mais dano moral, mais dano estético, tá certo? Muito bem. Entendimento majoritário é da autonomia do dano estético ao lado do dano material e do dano moral. Contudo, como eu também já havia ventilado, parcela da doutrina defende que seria uma modalidade do dano moral. Nesse sentido, eu trago aqui um trecho do livro do Sérgio Cavalieri Filho, que ele vai falar sobre isso. Ele diz: embora eu tenha acolhido esse entendimento como julgador, para evitar desnecessários recursos especiais, em sede doutrinária, continuo convicto de que o dano estético é modalidade de dano moral e que tudo se resume a uma questão de arbitramento. Em razão da sua gravidade e da intensidade do sofrimento, que perdura no tempo, o dano moral deve ser arbitrado em quantia mais expressiva quando a vítima sofre uma deformidade física. Beleza? Para caracterizar o dano estético, pessoal, a lesão tem que ser visível em situações corriqueiras do cotidiano. Eu já dei um spoiler quando eu tratei do conceito de dano moral, né? A realidade é que não, pessoal. A realidade é que não precisa. Por isso que o nome ele pode enganar, tá certo? E aí eu trouxe uma decisão aqui do STJ que vai deixar claro isso. Ó. As sequelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e por isso não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima decorrente do ato ilícito. Degradação prolongada, certo? Uma degradação da integridade física da vítima de forma prolongada. Isso é o que importa, tá bem, pessoal? Então, por exemplo, se você acabou perdendo um órgão e vamos dizer que a cirurgia foi muito bem feita, quase não ficou cicatriz, ou sequer ficou uma cicatriz, mesmo assim é possível defender que você sofreu dano estético, tá bem? Porque você teve aí uma lesão à sua integridade física de forma permanente, né? Você perdeu um órgão, perdeu um rim, perdeu um baço, por exemplo, tá? Em decorrência de um acidente provocado por ato ilícito de um terceiro, tá certo? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.